queria compartilhar com vocês sobre como gerar renda com as redes sociais. São algumas coisas que eu aprendi que foram muito importantes para mim e que vão fazer com que, talvez eu espero que abra um pouquinho a mente de quem está procurando sobre essas respostas. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vou botar alguns slides. Certo, então como gerar renda com as redes sociais? As redes sociais, elas são uma ferramenta, acho que quase imprescindível hoje para qualquer empresa e para qualquer pessoa que quer ter uma presença na sociedade, né? É raro ter empresas que não têm sua rede social, que não têm sua rede de contatos ali para poder falar diretamente com seus clientes. Até o próprio governo hoje em dia tem essa comunicação, né, com as pessoas. Então, quem dirá nós que precisamos ter essa comunicação para poder gerar nossa renda. E deixa eu passar para o próximo slide. A rede social, ela é como se fosse uma vitrine. Eu acho que essa é a melhor analogia que eu posso encontrar para explicar para quem ainda está começando ou para quem quer melhorar um pouco nesse percurso. Ela é basicamente só isso. Com exceção do YouTube e de algumas redes sociais nos Estados Unidos, as redes sociais elas não te dão dinheiro direto. Você precisa ter algo ali dentro que te mande, algo que mande as pessoas para fora para você gerar dinheiro por fora. Então isso é muito comparável a uma vitrine mesmo. Você põe os seus produtos ali, põe as suas postagens, o seu conteúdo, e as pessoas vão observar e vão ter o desejo de saber mais e até de consumir esse material. Hoje a gente tem duas grandes coisas, né, que são compartilhadas na rede social, que são os serviços e os produtos. Por mais que a pessoa não queira, mas, por exemplo, no ramo do entretenimento, o entretenimento é um serviço que você presta às pessoas. Você deixa elas mais felizes, você deixa elas alegres. Então, quando você compartilha um story, um feed, alguma coisa no feed relacionada a um TikTok, uma dancinha, algo assim, você está proporcionando entretenimento para as pessoas. E, inclusive, essa é a minha área. Para quem não conhece as Crônicas de Wesley, eu faço histórias em quadrinhos e faço animações. Então, essas histórias em quadrinhos, elas começaram em 2013 e as pessoas começaram a gostar bastante. Começou lá no Facebook. Eu ainda estou lá no Facebook, mas eu estou mais presente agora no Instagram. Tem mais conteúdo original no Instagram. E as pessoas gostaram bastante e começaram a consumir. E na época eu não percebi que era um negócio isso. Eu levava mais como um hobby. Eu acho que eu só comecei a perceber isso como um negócio quando eu pedi dispensa do meu trabalho para poder ir para para trabalhar só nas crônicas, né? Eu tinha 16 anos, se eu me lembro bem, e eles queriam renovar o contrato como jovem aprendiz, e eu falei que não, que eu tinha um projetinho que eu queria investir nele. E acabou dando muito certo. E hoje eu vivo disso e já consegui conquistar muita coisa através disso. Então, eu gosto de pensar que toda pessoa ela é uma empresa em potencial. Cada uma das pessoas que estão ouvindo aqui, elas têm algo que elas sabem fazer que vai encantar outras pessoas. E a gente tem muitos exemplos maravilhosos disso na internet. Eu acho que quando a gente se pergunta assim, será que ser empreendedor é para todo mundo? Como é que eu vou saber se eu tenho um perfil para ser um empreendedor? Existe uma maneira muito fácil de saber isso. A pessoa precisa estar disposta a fazer sacrifícios para poder ser um empreendedor. É muito simples. Eu acho que o maior sacrifício que a pessoa precisa fazer é ter autocontrole. Saber quando se esforçar mais, saber quando ela deve parar um pouco mais, porque quando você está numa empresa, seu salário está garantido todo final de mês. Então, quando você está numa empresa, seu salário está garantido aqui todo final de mês. Mas, quando você é empreendedor, você precisa, seu esforço é quase, a maioria das vezes, diretamente proporcional ao que você vai receber. Então, você precisa ter um tempo de estudo do seu trabalho, você tem que ter um tempo de trabalho em cima daquilo que você estudou para poder gerar mais receita. Então, quais são os conselhos que eu tenho para dar hoje? Eu queria passar por cima de 3 perfis de pessoas que eu acompanho na internet. E eu queria dar alguns conselhos em cima, em base desses perfis. Os 3 perfis são de 3 mulheres que elas trabalham com produtos, porque por mais que a gente sabe que tem serviços e produtos, acho que produtos são o que o pessoal mais vai começar a fazer quando eles querem começar a gerar renda na internet. Como eu falei, né? O seu perfil, antes de você começar a fazer os seus produtos e oferecer para as pessoas, tudo tem que começar com a sua ideia. Você tem que pensar, será que o meu produto ele é vendável? Você tem que sempre pensar como o seu produto tem a capacidade de ser conversível. No meu caso específico, eu consigo fazer arte para as pessoas. Inclusive, eu tenho até outro perfil de arte, que chama Wesley Underline Ilustrador, que é onde as pessoas entram em contato comigo quando elas querem solicitar uma arte. E como eu tenho um número considerável de seguidores agora, sempre tem arte para poder fazer. Então, eu tenho um controle muito bom sobre isso. E outra forma que eu tenho de monetizar também o meu trabalho é fazendo os meus livros e produtos esporádicos que às vezes eu lanço. Então, são 2 formas que eu tenho de fazer. Então, primeira dica que eu dou, para quem está querendo gerar
renda com as redes sociais. É sempre pensar como esse meu produto ele é conversível em dinheiro. Será que eu consigo? Eu trabalho basicamente com memes, né? Mas uma ideia de um produto que não daria muito certo com memes são aquelas páginas que coletam várias tirinhas ou vários memes de várias pessoas e vai postando. Tem perfis muito grandes disso na internet, perfis com 2 milhões de seguidores só com isso. Mas como essa pessoa vai converter isso em dinheiro, entende? A não ser os seguidores que ela tem, que ela pode acabar fazendo divulgação para algumas empresas e cobrar por isso, ela não pode publicar esses memes, porque tem imagem de terceiros, não é um produto que ela fez, e ela não chegou a elaborar todos esses produtos, então ela não tem como gerar serviço para as outras pessoas também. Então tem que sempre pensar nisso. Se você está querendo entrar na internet, como você vai converter isso em dinheiro depois? O primeiro perfil que eu queria destacar hoje é da Nanda Mesquita. É uma moça que mora aqui em Feira de Santana. Eu moro em Salvador, ela mora em Feira de Santana. Ela é dona da Criativo Papel. E eu conheci ela porque minha esposa ganhou um planner que ela fez, que essa moça da Criativo Papel fez, uma papelaria, né? Ela fala aqui na descrição, papelaria pensada para dar motivação na rotina. Eu adoro isso aí. E minha esposa ficou muito animada com essa agenda e ela falou assim, Wes, a gente tem que ir lá numa feirinha ao ar livre buscar. Mas aí quando a gente pegou a agenda, eu dei uma olhada, eu percebi por que ela estava tão animada assim. A agenda é totalmente personalizada. A moça, a Nanda Mesquita, ela é dona da Criativo Papel e ela que produz tudo. Ela que faz todo o design de todos os desenhos, de todas as capas e de tudo mais, é tudo feito por ela. Então é um produto extremamente original, assim, você não vai encontrar isso em nenhum lugar. E isso é um bom exemplo de como os jovens podem ficar espertos para poder fazer um empreendimento, porque ela é jovem assim como a gente, tem 20 e poucos anos. E o material dela é completamente original. Então esse é o primeiro ponto. Quando você vai criar algo para a internet, que você quer gerar renda com isso, você tem 2 meios de fazer com que isso seja rentável para você. O primeiro ponto é ser original, é ser exclusivo. Segundo ponto é ser de uma qualidade muito alta. No caso dela, os materiais dela são de uma qualidade, sim, mas eu acho que ela está mais brilhante pelo lado da originalidade. E isso é muito legal. Ela vende para o Brasil todo, então não tem fronteiras, né, o trabalho dela. Ela pode mandar para qualquer lugar e é extremamente rentável. As pessoas gostam de ter um material desse tipo. É mais caro? É, mas vale a pena, porque é uma coisa totalmente original. O segundo perfil é da Augusta Wagner. Muita gente aqui conhece ela. Ela é uma costureira. E veja só, no começo, pelo que minha esposa contou da história dela, a Augusta ela fazia os próprios vestidos dela e as pessoas começavam a perguntar no Facebook quando ela postava de onde é que você comprou esses vestidos? Como é que eu posso comprar esse vestido também? E ela falava, não, foi eu que fiz. E as pessoas começaram a querer comprar e ela começou a fazer e foi assim que começou todo o trajeto dela. Ao longo desse percurso, ela fez vários projetos legais, como ela lançou máscaras durante a pandemia, ela lançou linhas de vestidos, ela fazia toda uma linha montada e fazia a venda disso. Mas o que eu acho que faz com que ela brilhe bastante, que deu um boom nela recentemente, foi que ela fez conjuntinhos. Então, depois que ela teve a bebê dela, ela percebeu que estava tendo um déficit no mercado de conjuntinhos, que ela não encontrava os do modelo que ela queria, do jeito que ela queria. Então, o que que ela fez? Ela começou a criar. E as pessoas gostaram muito disso. E ela começou a fazer mais e hoje ela tá bem nessa onda mesmo dos conjuntinhos. Ela é a filha dela, muito bonito. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, maravilhoso. E aí aqui vem o segundo ponto. Depois da originalidade, depois da qualidade, você tem que estar esperto no feedback que a rede social dá. Então eu acho que esse é um dos melhores pontos que a rede social tem a oferecer. O feedback é instantâneo. Se você, por exemplo, no meu caso, eu posto tirinhas e às vezes uma tirinha ela dá 50 mil curtidas. É o normal. 50 mil, 60 mil. E às vezes tem alguma tirinha que eu posto que dá 120 mil, 130 mil. E aí eu tenho que parar. O que que foi que essa tirinha fez que as outras não fizeram? O que que ela tem que as outras tirinhas não têm? Será que foi o tipo de desenho que eu fiz? Será que foi a ideia que eu fiz no final que foi melhor? Então, assim, eu sempre tento fazer com que as tirinhas sejam com a maior qualidade de desenho possível e com a melhor ideia possível. Eu tento sempre ser o mais original, com a melhor qualidade, mas tem umas que se sobressaem. Então, eu vou lá, leio todos os comentários. Minha sogra me ajuda muito nisso. Ela fica lendo lá todos os comentários comigo para saber o que que o pessoal gostou. E assim, eu aplico o que eu aprendi e na próxima tirinha ela vem melhor do que a anterior. Então, se vocês trabalham com comida, se vocês trabalham com costura, se vocês trabalham com diversão das pessoas, independente do que vocês façam, quando vocês postam algo e você não tem nenhum feedback, por que que você não tem um feedback? O que que você pode fazer para poder ter um resultado melhor da próxima vez? Eu acho que é esse o ponto. E o último perfil que eu tenho é um perfil de uma amiga minha, que inclusive foi a pessoa que fez o meu bolo de casamento. O nome dela é Daiane Lima. E ela é dona do perfil doce, underline, Ana Confeitaria, underline. É um nome grande. A Daiane, ela é um exemplo de como a qualidade do material
faz com que você cresça nas redes sociais e você tenha uma visibilidade muito boa. Ela é bem original nos bolos dela, assim, tem sempre essa questão como esse bolo do Bob Esponja que eu adorei, é, tipo, bem colorido, tem muitas imagens e tudo mais, só que o, o que fez com que as pessoas seguissem ela, que pelo menos o que fez com que eu seguisse ela, foi a qualidade do bolo dela. Quando eu me mudei para Salvador, meus sogros compraram um bolo dela, eu comi, eu gostei bastante, eu fui dar uma olhada na rede social dela e eu vi que ela tem muita gente. E esse é um ponto que é interessante. Se você vai fazer algo que muitas pessoas já fazem, tente fazer de uma maneira que isso seja de uma qualidade mais alta possível. Um ponto que, na verdade, me ajudou muito a pensar na Daiane é o fato dos seguidores orgânicos. O que é um seguidor orgânico? Na rede social hoje, acho que é o último ponto que eu tenho a falar para vocês. A gente tem a possibilidade de pagar para que alguns sites tragam seguidores para a gente. E muita gente faz isso. É surpreendente o número de pessoas que fazem isso. Mas Daiane, por exemplo, a moça da papelaria, ela poderia botar um livro dentro de uma caixa, um caderno dentro de uma caixa, uma agenda e enviar para todo lugar do Brasil. Mas no caso da Daiane, eu não sei nem se tem como, mas eu acho que não tem. Você botar um bolo numa caixa e enviar para São Paulo, daqui de Salvador. Então, assim, ela tem todos esses seguidores e de 60% a 80% desses seguidores devem ser aqui em Salvador. Então, imagina você ter 40 mil clientes numa cidade, 30 mil clientes numa cidade. É interessante, né? Isso é chamado de seguidores orgânicos. São pessoas que elas estão ali porque elas gostam do seu produto, porque elas querem seguir você. Então, tenta sempre, à medida que você estiver na rede social, ter a paciência de esperar crescer, das pessoas terem tempo de falarem umas com as outras, para você poder fornecer esse serviço para todo mundo e conquistar mais pessoas. E um dia chegar, quem sabe, igual a Daiane tem ainda, quase 60 mil seguidores, vendendo seus bolos, um bolo de qualidade, e uma coisa que vai marcar as pessoas, né? Então, o último ponto que eu queria mostrar para vocês é que tudo, para poder finalizar, né? Tudo que essas pessoas fizeram e tudo que eu fiz para poder ter essa renda na rede social começou antes. Eu não teria começado uma página de histórias em quadrinhos se eu não soubesse desenhar. A Daiane provavelmente não ia começar a oferecer bolos na internet se ela não soubesse fazer bolos. E assim também a Augusta Wagner, se ela não soubesse costurar, e também a Nanda, se ela não soubesse fazer a papelaria que ela faz. Então, eu acho que esse é o ponto principal de tudo isso. Se você quer ser empreendedor e fazer as coisas darem certo no futuro, fazer com que você tenha muitos seguidores, comece a gerar uma renda na rede social, você precisa desde agora pensar no que você faz de bom. Olha para trás, dá uma olhadinha em quais foram as vezes em que você se destacou em alguma coisa. E é isso que você vai ter a oferecer para as pessoas. No meu caso foi o desenho, no seu caso pode ser algo totalmente diferente. Mas lembre-se que todo mundo tem um espírito empreendedor dentro de si. Que você pode sim oferecer algo para as pessoas, elas vão estar interessadas sim. E você nunca vai saber se você não tentar antes. Então, eu espero que vocês mandem perguntas para a gente, mas por enquanto é isso que eu tenho a falar. Muito obrigado. Muito bom, Wesley. Muito obrigado por compartilhar essas dicas importantes e sua experiência conosco. Agora eu gostaria de apresentar a nossa segunda palestrante, a Thaís Bonilha, psicóloga, coach de negócios, diretora da Forma de Treinamentos e consultora do Sebrae. A Thaís serve como presidente das Moças em Itu. A Thaís tem bastante experiência com os jovens e vai falar para nós sobre o que os jovens podem fazer para começar a empreender. Thaís, muito obrigado por estar conosco, a palavra é sua. Certo, deixa eu só abrir minha câmera aqui para vocês. Só um minutinho. Quero agradecer, primeiramente, Rogério e a toda a equipe aí da Autossuficiência Brasil por esse convite. Fiquei realmente muito feliz. Eu sou psicóloga de formação e sou especialista em comportamento empreendedor. Eu já atuo nessa área desde 2014. E sabe que a minha primeira experiência empreendedora, eu digo que foi aos 12 anos de idade. Eu me lembro que eu queria ter uma mesada. E falei com a minha mãe que eu queria ter uma mesada e ela disse o seguinte para mim: bom, então você precisa fazer seu próprio dinheiro. E aí eu lembro que ela se inscreveu na Avon, no nome dela, né? Porque eu tinha 12 anos. E ela falou: olha, você que vai vender, você que vai fazer tudo e você vai fazer o seu dinheiro. E ali foi a minha primeira experiência empreendedora, né? Eu saía bater porta com 12 anos ali na vizinhança só, falando que eu era representante da Avon, que eu trabalhava com produtos e eu fazia vendas. E foi muito bom essa experiência para mim aos 12 anos de idade, porque eu aprendi a falar com pessoas que eu não conhecia e eu era bem tímida.
e para a gente empreender, a gente precisa saber se comunicar. Eu aprendi também a tirar pedido, aprendi a fazer cálculo de porcentagem muito rápido, porque a minha comissão sobre a venda, eu lembro, era 30%, e aí eu fazia o cálculo muito rápido para saber quanto que eu ia ganhar com cada venda. Eu aprendi sobre logística, porque eu recebia os produtos, eu tinha que separar os produtos cliente por cliente, eu tinha que levar até o cliente produto. Se viesse produto errado, eu tinha que trabalhar a questão da troca. Então, foi a minha primeira experiência empreendedora e eu me lembro de forma muito saudosa dessa época, porque foi muito bom, eu tinha meu dinheirinho ali, eu fazia o meu dinheirinho. E depois, aos 18 anos de idade, eu voltei a empreender. Dessa vez eu assumi, na verdade, uma barraca de lanches numa feira de artesanato para poder custear a minha faculdade de Direito. Na época eu fazia faculdade de Direito. E eu trabalhava na barraquinha e depois ia para a faculdade. E eu me lembro também que nessa época eu consegui um estágio muito bom na área né, do direito. E eu não queria deixar a minha barraquinha de lanche, porque minha barraquinha de lanche pagava a minha faculdade. E eu me lembro que eu contratei uma pessoa para ficar na barraquinha de lanche para mim, enquanto eu trabalhava. E o que acontecia? No horário do meu almoço, do meu trabalho, que era próximo ali da praça onde eu tinha a barraquinha, eu saía do meu horário, corria para a barraquinha de lanche, porque a menina que eu tinha contratado precisava sair almoçar. Então, eu ficava ali atendendo os clientes no horário do meu almoço, para minha funcionária sair almoçar. Quando ela voltava, eu voltava para o trabalho. Todas essas experiências me mostraram o poder do empreendedorismo. E logo cedo eu percebi que o empreendedorismo, ele nos empodera. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso, das oportunidades que os jovens têm para empreender. Então, vou compartilhar aqui com vocês também uma apresentação. Então, por que eu digo que o empreendedorismo, ele nos empodera? Pelo seguinte, se não tem oportunidades de emprego, ou se as oportunidades estão limitadas ou muito distantes, ao empreender é você que cria as suas próprias oportunidades. E você criando as suas oportunidades, você está no controle e no comando para construir os seus sonhos, e não para construir os sonhos de outra pessoa. Então, com essas experiências empreendedoras, eu já percebi isso, né? Logo muito cedo, quando jovem. Depois eu fui trabalhar em multinacionais, fui me formar como psicóloga, me especializei na área, sou especialista em comportamento empreendedor, e hoje eu tenho uma empresa onde eu ofereço treinamentos em gestão de negócio para empreendedores. Porque justamente para que a gente possa ter todos esses resultados ao empreender, esse empoderamento, a gente precisa empreender da maneira correta. Empreender nos empodera em 4 áreas, em muitas áreas, na verdade, mas eu trouxe aqui 4 áreas que eu acho que são essenciais. E eu quero dizer aí para os jovens a oportunidade, quero mostrar para eles a oportunidade que o empreendedorismo pode trazer para a vida deles, não só para o lado financeiro, mas também em outros âmbitos da vida. No lado financeiro, empreender nos empodera, porque ninguém vai dizer para você o quanto vale o seu trabalho, o quanto você vale através de um salário. Porque vai estar nas suas mãos determinar quanto você vai ganhar. Né? Quanto mais você trabalhar, mais você se dedicar, mais você vai poder conquistar e mais você vai poder ganhar de dinheiro e bens materiais e conquistar bens materiais. E eu falo que empreender também nos dá poder de liberdade em relação à qualidade de vida. Por quê? Porque você vai fazer os seus horários, né? É claro que muitas vezes ao empreender a gente trabalha mais, mas a gente determina qual vai ser o horário que eu vou trabalhar. Então, quando eu comecei em 2014 a minha empresa de treinamentos, meus filhos eram pequenos. E eu ansiava poder trabalhar num horário que desse para eu conciliar com a maternidade que eu acreditava. Eu queria estar presente. Então, o empreendedorismo trouxe isso para mim, trouxe qualidade de vida. Né? Hoje eu tenho tempo para cuidar de mim, para cuidar dos meus filhos e ainda fazer dinheiro
através do empreendedorismo. Ele trouxe também e nos dá também realização profissional, na medida em que você pode escolher trabalhar com aquilo que você ama. Veja, o Wesley estava dizendo aí que os talentos dele, os dons dele, aquilo que ele já gostava de fazer, se tornou um negócio para ele. Então, não tem nada mais realizador do que você poder trabalhar todos os dias com aquilo que você é bom, com aquilo que você gosta, que você ama fazer. O empreendedorismo, ele também nos dá poder de liberdade em relação a propósito e plenitude, no sentido de que você vai poder fazer as coisas no seu negócio de acordo com os seus valores, de acordo com os seus princípios, né? Não tem nada mais ruim do que você trabalhar numa empresa que os valores da empresa não estão alinhados com os seus valores. Isso traz angústia, isso traz desânimo, deixa as pessoas com nível de estresse muito alto, leva muitas vezes as pessoas à depressão. E quando você tem o seu próprio negócio, você vai ditar as regras, você vai poder fazer exatamente da forma como você acha que é correto e como você acredita e de acordo com os seus valores. Então, é por isso que eu falo que o empreendedorismo, ele nos empodera de liberdade nessas 4 áreas da nossa vida. Mas o que é empreender de fato, né? Vamos entender isso. A gente pode dizer que empreender é a convergência entre processos e pessoas com 2 finalidades. A primeira, realizações pessoais. Sim, enriquecer a vida das pessoas, porque um negócio ele tem que existir para isso, para enriquecer a vida das pessoas, e não para drenar a vitalidade delas. Mas ele também serve para o desenvolvimento econômico daquela comunidade, daquela sociedade. Então, a gente gera emprego, a gente ajuda na economia do nosso país ao empreender. Então, não enriquece só a nossa vida, né? A partir do momento que a gente conquista os nossos sonhos e tem realização profissional, mas também a vida das pessoas que estão ao nosso redor, daquela comunidade. A gente faz o dinheiro rodar. Então, isso quer dizer que qualquer pessoa pode empreender, desde que ela queira e desde que ela busque capacitação para isso, né? Muitas pessoas se perguntam, tá, se todo mundo pode empreender, por que é que nem todo mundo tem sucesso ao empreender? E a resposta para essa pergunta é a seguinte: o nosso sistema educacional, ele não nos prepara para empreender. O nosso sistema educacional não nos prepara para ter lucro, nos prepara para ser funcionário, nos prepara para ter um salário. Por causa disso, muitas pessoas começam a empreender sem deter os conhecimentos necessários em termos de gestão de negócio para poder fazer esse negócio alavancar, para poder ter sucesso. E isso não é culpa nem minha, nem sua que está assistindo aqui, o fato da gente não ter um sistema educacional que nos prepara para empreender. Mas o fato é que existe sim um perfil de características pessoais, de mentalidade, de hábitos, de comportamentos que são inerentes ao empreendedor de sucesso. E quem vai entrar nessa jornada precisa desenvolver essas competências, precisa buscar desenvolver essas competências. Porque, veja, se eu quero ser médico, por exemplo, eu sei que eu vou ter que estudar 5 anos de faculdade, mais 2 de residência. Se eu quero ser um advogado, eu sei que eu vou ter que estudar 5 anos, eu sei que eu vou precisar passar na prova da OAB para poder atuar como advogado. Então, também faz sentido a gente entender que para empreendermos e termos sucesso no empreendedorismo, a gente também precisa buscar capacitação, né? E esse perfil que eu estou falando, né, sobre qual que é o perfil ideal, como é que eu vou saber se eu tenho esse perfil ideal ou não? A gente pode pensar que existem algumas áreas, né, do empreendedorismo que aquela pessoa que quer ter um negócio, ela precisa desenvolver. Então, eu falo que você precisa saber sobre gestão financeira, você precisa saber sobre gestão comercial, você precisa saber sobre gestão de processos dentro da sua empresa, você precisa saber sobre gestão de pessoas, sobre inovação.
todas essas áreas, eu falo que são alicerces de um negócio para que ele possa crescer e se desenvolver de forma sustentável. E a maioria das pessoas que empreendem não tem conhecimento nessas áreas, e é por isso que muitas vezes acabam não tendo os resultados. Então, se você é empreendedor, se você pretende empreender, saiba que você vai precisar buscar capacitação nessas áreas para garantir maiores chances de sucesso. E tem mais uma área que é importantíssima, que é desenvolver a si mesmo enquanto empreendedor, né? Desenvolver as competências, as habilidades, desenvolver aí os comportamentos, a mentalidade de um empreendedor de sucesso. Veja, na minha pós-graduação, eu desenvolvi um protocolo que ajuda no treinamento dessas competências empreendedoras. E existem vários teóricos que falam sobre o assunto. Qual é o perfil ideal para empreender e ter sucesso? E existem várias características pessoais que você precisa desenvolver em si mesmo para poder ter esse perfil ideal. E muitas vezes a gente fica se perguntando, será que eu tenho esse perfil? Então, pessoal, eu preparei uma surpresa aqui para vocês. Eu desenvolvi um teste de perfil empreendedor que vocês podem fazer gratuitamente esse teste. É um teste para fazer uma pré-análise aí, para ver se você tem esse perfil ou não. Então, para você que está aqui assistindo e quiser fazer esse teste, é só colocar aí o seu celular no QR Code, aí já vai abrir para vocês a página, para vocês poderem solicitar o teste, tá bom? É para ajudar vocês aí mesmo a se avaliarem, né? E verem se você já tem as competências empreendedoras ou se você precisa desenvolver. Uma coisa é fato, segundo a minha opinião pessoal, eu acredito que qualquer pessoa que queira, ela pode se tornar um empreendedor, uma empreendedora de sucesso. Mesmo que você faça o teste e não dê, que você já tenha as competências, você ainda pode desenvolver. Eu acredito que todos nós somos filhos de Deus, acredito que Deus, ele é o maior empreendedor do universo. Então, na minha opinião, e isso guia o meu trabalho, isso guia a minha visão de mundo, qualquer pessoa, ela tem o potencial, por natureza divina, de ser empreendedor e de ter sucesso. Isso já está em nós. Basta que a gente busque desenvolver através de capacitação, através, muitas vezes, da criação que os nossos pais nos deram, né? Como eu relatei aqui no início, eu tive experiências empreendedoras que foram colocadas na minha vida pelos meus pais, mas qualquer pessoa que queira pode buscar e pode desenvolver essas habilidades, tá bom? Quem não conseguiu pegar o QR Code aí, pode acessar, dá um print aí na tela e depois acessa esse link aí que vocês vão conseguir baixar, tá bom? É o nosso teste e vocês vão poder avaliar e fazer essa autoavaliação. Quais são, então, as oportunidades para empreender que os jovens têm hoje em dia e qual o primeiro passo para tornar isso realidade, né? Então, hoje em dia, existem muitas oportunidades de empreender. Veja, o próprio MEI, né, que é o microempreendedor individual, já é uma grande oportunidade de você começar e já se formalizar, inclusive, podendo emitir notas fiscais. O MEI, você mesmo abre o seu CNPJ rapidamente pela internet, sem custo nenhum, não precisa nem de contador para abrir o seu CNPJ. E aí a gente tem a internet, né? E o Wesley falou muito bem das oportunidades que a internet nos oferece. Então, você pode trabalhar com e-commerce, você pode trabalhar com marketing digital, você pode trabalhar com ensino à distância. Hoje, a tecnologia, ela nos deu muitas ferramentas aí para a gente poder atuar e empreender e ter sucesso no empreendedorismo. Agora, o primeiro passo para fazer isso da maneira correta e realmente ter sucesso é buscar capacitação em gestão de negócios. Você pode ser um ótimo cartunista, você pode ser uma ótima cabeleireira, você pode ser uma ótima boleira. Tudo isso são habilidades técnicas. Para você levar um negócio para crescer e se desenvolver, você vai precisar desenvolver habilidades de gestão, habilidades estratégicas para fazer o seu negócio crescer, não só as habilidades técnicas. Esse também é um dos grandes erros que os empresários
no início cometem. Eles investem só no conhecimento técnico e não no conhecimento estratégico e de gestão. E aí eles nunca conseguem fazer o negócio alavancar, porque na verdade eles não têm um negócio, eles têm um trabalho. Então o seu negócio, independente do segmento que você escolha atuar, tem que ser focado na gestão. É assim que você vai conseguir fazer esse negócio crescer, né? E se você está pensando em iniciar, o melhor momento para você buscar capacitação é agora, porque é muito mais fácil a gente trocar a roda de um carro com ele parado ou com ele andando. Com ele parado, né? É claro que muita gente já está empreendendo, já está vendo que tem alguns problemas de gestão, que precisa de capacitação e tem que fazer isso, tem que trocar a roda do carro com ele andando mesmo. Mas se você vai começar e quer uma orientação do que fazer primeiro, a minha orientação é: busque capacitação em gestão de negócios. Isso vai fazer toda a diferença para o sucesso da sua empresa e do seu negócio. Gente, empreender enriqueceu a minha vida em todas as áreas. E eu tenho certeza que pode fazer isso por você. Mas é preciso começar da maneira correta. Quero convidar vocês a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho mais conteúdos a respeito de gestão de negócios, é @bonilha.thais. Toda semana eu tenho um projeto, Empreenda Class, que é para levar a educação empreendedora de forma gratuita, com aulas que eu disponibilizo no meu Instagram, no meu YouTube. Eu também tenho um projeto para jovens que eu realizo dentro aqui de um colégio relacionado à orientação profissional, para ajudarem eles a se dedicarem à vida profissional e ter mais sucesso em relação a isso. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço aí a presença de todos vocês e vou passar aqui para o Rogério. Muito bem. Muito obrigado, Thais, por compartilhar essas dicas importantíssimas, seu conhecimento, a sua experiência conosco, tá? Agora nós vamos ter um bate-papo com nossos convidados e explorar um pouco mais esse assunto e responder algumas perguntas do público. Bom, nós temos uma pergunta aqui: empreender é para todos? Tanto você, Thais, quanto o Wesley já disse que sim, né? Empreender é para todos. Mas, Thais, como os jovens podem aproveitar as oportunidades para empreender? Eu acredito, Rogério, que a principal coisa, eles têm que ter uma visão de futuro muito bem clara. Veja, uma visão de futuro muito bem estabelecida e extraordinária vai anteceder resultados extraordinários. O que acontece, eu vejo muito bem, trabalho com jovens todos os dias, eu vejo que falta um pouco de clareza do que eles querem para a vida deles. Então, assim, se eu não tenho uma visão de futuro, o que eu quero para a minha vida determinado, eu não vou enxergar as oportunidades de fazer aquilo acontecer na minha vida por uma questão óbvia. Eu vou estar, eu vou acabar me distraindo e não percebendo essas oportunidades, né? Eu falo o seguinte: a gente tem um sisteminha na nossa mente, no nosso cérebro, chamado Sistema Ativador Reticular Ascendente. Eu sei que é um nome chato, vamos resumir para SARA, tá? Mas o que é o SARA? O SARA, ele é o porteiro da consciência. Ele vai o quê? Ele vai selecionar os estímulos ao nosso redor. A gente não consegue prestar atenção em tudo que acontece o tempo todo à nossa volta. O nosso cérebro, ele seleciona somente aquelas coisas que são importantes para nós. Então, veja, quando uma pessoa ela deseja muito um determinado carro, de repente ela começa a ver aquele carro várias vezes. Parece que está todo mundo comprando o mesmo carro que ela queria. Ou então, as mulheres vão me entender aí, quando a gente está grávida, os nossos filhos, a gente começa a ver um monte de grávida. Parece que está todo mundo grávido na mesma época. Não é. É porque aquilo está tão presente na nossa vida, a gente está focado tanto naquilo, que a gente começa a reparar mais nesses estímulos. Então, isso porque a gente programa o nosso SARA. Então, se eu quero algo, se eu quero aproveitar as oportunidades, eu primeiro, antes, preciso definir o que eu quero para a minha vida. Eu preciso ter uma visão de futuro muito bem clara. Aí eu começo a prestar atenção nas oportunidades ao meu redor. Legal, obrigado, Thais. Wesley, como empreender usando a internet?
Antes eu concordo com a Sara, viu? Com tudo que ela falou aí, tem que ter uma visão boa do futuro também. Eu nem sabia que esse sentimento tinha um nome, não, Sara. Agora eu vou chamar ele de Sara. Toda vez que eu ver um carro que me interessa na rua, eu vou falar, olha o Sara aí passando. Mas certo, a internet, como a gente viu, né, eu acho que para você precisa primeiramente entender da forma como a internet funciona, né? Eu acho que buscar entender, como a Sara bem falou, a Sara não, a Sara já tá me perturbando aqui, a Thaís bem falou, a pessoa precisa saber entender de tudo, né? Além da questão técnica, tem as finanças também que ela precisa saber entender, e saber entender a plataforma é muito importante. Saber o que que a plataforma incentiva, o que que ela não incentiva, saber o que que ela faz com que você cresça, o que que ela te limita nesse sentido, e saber a melhor forma de se adaptar. Então, várias vezes eu já tive que adaptar a forma como eu postava as coisas por conta da plataforma, e ela vai me incentivando cada vez mais. A mudança mais recente que eu fiz foi começar a fazer animações pro Reels, porque o Instagram publica isso muito mais do que as coisas postadas no feed. Então é isso, é estudar cada vez mais e quanto mais você perceber, mais você consegue crescer. Muito bem. Bom, a gente sabe que o empreendedorismo vem de muito tempo. As crianças elas podem ser ensinadas sobre o empreendedorismo. Como que os pais podem desenvolver o espírito empreendedor em seus filhos, Thaís? Olha, eu tive essa experiência em casa, né? Então, em vez de você dar as coisas, né? Que nem eu pedi, eu quero uma mesada. Todas as minhas coleguinhas ganhavam mesada. Não, minha mãe incentivou isso, né? Ó, vai lá, vai aprender. E olha como eu lembro disso com muito carinho, como isso me ensinou muitas coisas. Então, nós, como pais, a gente precisa entender que a gente não pode dar tudo de mão beijada para os nossos filhos, né? A gente precisa ensiná-los a buscar por eles mesmos e, claro, dar as condições. Veja, eu com 12 anos eu não podia me inscrever para a Avon, né? Então ela foi lá, ela se inscreveu no nome dela. Eu lembro que eu ia nas reuniões, só tinha senhorinha, né, que vendia Avon na época, e eu lá, criança, e participava. Então, tudo isso foi muito importante. O que eu vejo muitas vezes é que nós, como pais, e eu me incluo nisso, porque não é fácil realmente, às vezes a gente poda demais os nossos filhos, sabe? Quem é que nunca ouviu dos pais algo do tipo, não inventa moda? Quando você fala isso, não inventa moda para o seu filho, em algo que ele está lá com uma ideia, por mais fantasiosa que seja, você está podando ele, sabe? E o mundo já vai podar o seu filho muitas vezes, principalmente na área profissional. Já vai ter muita gente para dizer para ele que ele não pode, que ele não vai conseguir, que ele não é capaz. Então, que nós sejamos pais encorajadores e que nós possamos dar oportunidades deles desenvolverem esse espírito empreendedor que eu acredito que todos nós temos dentro de nós. Perfeito, muito obrigado, Thaís. Olha, tem uma pergunta aqui para o Wesley. O Wesley tem falado bastante do Instagram. Tem uma pergunta aqui, olha, por que hoje em dia todo mundo está migrando para o Instagram? Não compensa mais páginas no Facebook? Essa pergunta é da Samira, lá de Araraquara. Perfeito. Então, houve uma época em que o Facebook era mais aberto, por assim dizer, né? Por mais que ambas as redes sociais pertençam ao mesmo dono, elas ainda têm gestões muito diferentes uma da outra. O Facebook, há um tempo atrás, para vocês terem uma ideia, em 2014, teve uma tirinha minha que teve 160 mil curtidas na mesma publicação. As tirinhas hoje no Facebook chegam a 6 mil a 20 mil curtidas no máximo. Então, assim, o Facebook ele corta muito a gente. Por mais que, por exemplo, eu tenho 1 milhão e 800 mil seguidores no Facebook, eu tenho 10 vezes mais curtidas no Instagram, onde eu tenho só 500 mil. Então, assim, eu tenho menos de 3 vezes menos o que eu tenho no Facebook, mas as curtidas são 10 vezes maiores. Então, é uma questão da plataforma mesmo, ela limita muita gente. Então, por isso que não está mais sendo tão vantajoso ficar no Facebook. Mas eles estão fazendo atualizações constantes aí nas políticas deles, e em breve talvez seja lucrativo voltar para o Facebook novamente. Sim, então é importante ficar atento a essas duas plataformas e ver o que mais está compensando, é isso? E não só como essas duas, mas sempre nas novas plataformas que surgem, né? Então, assim, a gente tem o TikTok aí, a gente tem plataformas agora só para áudio, tem a Twitch, que tem muita gente migrando para lá também.
não são as minhas plataformas preferidas e não são o melhor lugar para o meu trabalho. Mas para quem está começando agora, é sempre bom verificar quais são todas as plataformas disponíveis que ele tem e qual vai ser a melhor adequada para ele. Perfeito, obrigado, Wesley. Thaís, tem uma pergunta. Sou jovem e não quero trabalhar para ninguém, quero trabalhar para mim. Como um jovem com esse desejo pode iniciar seu negócio? Como manter a coragem e a determinação? Como que você aconselha um jovem nessa situação? Como eu disse na minha apresentação, né? Primeira coisa, busque capacitação em gestão de negócios, né? Porque por mais que eu seja uma defensora ferrenha do empreendedorismo, porque me empoderou e me trouxe liberdade em muitos aspectos da minha vida, empreender não é só um mar de rosas, né? Toda rosa tem seus espinhos, e empreender também tem seus espinhos. Empreender vai exigir muito controle emocional, vão vir muitos problemas. Veja, a gente está passando por uma situação no nosso país, que é do mundo, na verdade, que se você não tiver controle emocional, se você não tiver capacitado, muitas empresas estão indo à falência, muitos empresários estão quebrando por causa do que está acontecendo hoje em dia em relação à pandemia. Então, eu acredito que a primeira coisa é você se capacitar, buscar uma boa capacitação em gestão de negócios. Porque, assim, gestão de negócios não é só você aprender sobre finanças, sobre processos, sobre liderança. É você também aprender a desenvolver em você as competências empreendedoras. Isso é o mais importante do que tudo, na verdade. Porque você vai precisar ter controle emocional para lidar com situações difíceis, você vai precisar ter uma boa rede de relacionamentos, você vai precisar saber calcular riscos para decidir se corre riscos ou não. Isso tudo faz parte do dia a dia do empreendedor. Então, o primeiro passo, depois de ter uma boa visão de futuro, né, como eu disse, é você buscar essa capacitação para que você tenha recursos para lidar com os desafios que o empreendedorismo traz. Thaís, você acha que existe pessoas que pensam assim, olha, eu não vou estudar porque eu não quero seguir carreira numa empresa, eu vou abrir o meu próprio negócio. Essa pessoa que abre o negócio, ela precisa estudar tanto quanto um carreirista, quanto uma pessoa que quer entrar numa empresa e seguir carreira. Isso é verdade? Sim, é verdade, porque existem determinados conhecimentos, como eu disse, o nosso sistema educacional normal, nem a faculdade nos dá. Gente, nenhuma faculdade de administração vai dar o que você precisa para empreender. Você precisa buscar isso em outras áreas. Por quê? O Sebrae mesmo, ele fez uma pesquisa sobre a causa-mortes das empresas. O que leva as empresas à falência? E ele determinou nessa pesquisa que 67% das empresas vão à falência antes de 5 anos. E sabe qual o principal motivo que leva as empresas à falência? Não era a crise, não era o mercado, não era o produto ou o serviço, não era a concorrência. O principal motivo que levam as empresas à falência antes de 5 anos é o comportamento do empreendedor à frente daquele negócio. Porque ele não sabe de gestão. Então, se eu sou uma cabeleireira, eu sou muito boa cabeleireira, eu quero abrir um salão. Só que eu não vou me especializar em gestão de negócios, eu me especializo cada vez mais nas técnicas de cabeleireiro. E aquele negócio, ele fica dependente de mim. Eu não posso ficar doente, porque senão eu paro de ter renda. Então, isso não é empreender. Empreender é você ter um negócio que funcione sem depender da sua presença no operacional. Você, como empreendedor, precisa estar no estratégico do negócio. E é assim que você vai fazer o seu negócio crescer. Porque vendendo nossa hora, a gente só tem 24 horas. A gente não consegue escalar um negócio vendendo a nossa hora. Entende? Então, esse tipo de conhecimento é muito estratégico. A gente não encontra isso nas faculdades, na escola. Então, a gente tem que buscar além, né? Buscar em outros lugares. Tem muita gente falando sobre gestão de negócios, com muitos treinamentos aí, precisa investir nisso. Eu diria que é mais importante você investir em você, enquanto empreendedor, se relacionado no negócio. Se chega um aluno meu e fala, Thaís, eu invisto no negócio ou invisto em mim? Investe em você primeiro. Porque é a mesma coisa que eu pegar todo o meu dinheiro, comprar uma Ferrari, só que eu não tiro carteira de motorista, eu não aprendo a dirigir. O que acontece com uma pessoa que não tem carteira de motorista, que não sabe dirigir e sai acelerando uma Ferrari?
é tragédia. Ela vai causar morte, ela vai causar tragédia. E a mesma coisa acontece no empreendedorismo. As pessoas pegam dinheiro, investem no negócio, investem em fachada, compram maquinário, compram estoque e esquecem de investir na pessoa que vai dirigir aquele negócio. E aí é a tragédia, é onde acontece a tragédia. Tá certo, obrigado, Thaís. A Cláudia de Andrade, ela diz assim, ó, olá, Wesley. Ficou claro como ganhar dinheiro quando você tem um produto físico para vender, mas quando o conteúdo é apenas informação, como funciona? Perfeito. Então, quando o conteúdo é informação, é basicamente o que eu vendo, é informação, né? Só que é informação para fazer as pessoas rirem. No caso, dependendo do tipo de informação, você pode converter isso em tipos diferentes de renda. Vamos supor, se você tem, vamos supor, um nutricionista, alguém que dá informações sobre nutrição diariamente. Tem muitas pessoas no Brasil hoje que elas fecham parcerias com empresas que são semelhantes ao tipo de produto e de informação que elas propagam. Então, o ideal é sempre você estar de olho, porque as empresas elas preferem muito mais investir em influencers do que investir em outras empresas menores ou coisas do tipo, ou em outdoors na rua, porque só as pessoas vão passar de carro e pega muita gente que não quer nem saber. Mas se você segue um perfil de uma nutricionista, é porque você quer saber de nutrição. Se você segue uma pessoa que faz CrossFit, é porque você quer saber mais de CrossFit. Então lá você já tem um público focado. Então, por mais que você tenha poucos seguidores, 500, 1.000 seguidores, 1.500 seguidores, envie e-mail para empresas que são relacionadas à sua área de trabalho. Essas empresas elas podem querer fechar um negócio com você, elas podem querer fechar, por exemplo, um valor mensal para você fazer algumas postagens sobre o produto deles. E é interessante para as empresas também. Então, sempre esteja mandando e-mail e tudo mais, porque por mais que seja uma informação, ela ainda pode te trazer retorno através dessa parceria com empresas e até outros perfis também, com o mesmo intuito que você tem. Ótimo, obrigado. A Cláudia Silva, ela pergunta para a Thaís o seguinte, muito bom, minha pergunta é a seguinte, fala-se muito de empreendedorismo para os jovens e para as pessoas que têm mais de 40 anos. Qual é a dica? É a mesma? Quem foi que perguntou? Desculpa. Sim, a Cláudia Silva. Cláudia, eu tenho muitos alunos que são mais velhos nos meus treinamentos de gestão em negócios, né? Mais de 50 anos. Então, assim, sempre é tempo para você começar o seu negócio. O empreendedorismo, ele é tão democrático que ele também não vai cortar ninguém por causa da idade, como muitas vezes o mercado faz. Né? Então, você pode, sim, a qualquer momento, buscar essa capacitação, empreender e ter muito sucesso. Grandes empreendedores, olha, o dono da KFC, por exemplo, ele começou bem mais velho, ele só foi ter sucesso bem mais velho. Então, assim, sempre é tempo. E 40 anos, tá novinha ainda, né? Dá para fazer muita coisa. Tá certo, legal. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta que o Wagner Silva gostaria de perguntar para a Thaís e depois para o Wesley. Ele pergunta assim, ó, quais são algumas armadilhas que devemos evitar nessa questão de empreender? Eu primeiro? Sim, Thaís, as damas na frente, vamos lá. Vou falar aqui uma armadilha que eu acredito que a maioria aqui... Armadilha é aquela coisa que a gente não vê e que nos pega de surpresa, é um ponto cego, né? Já ouviram falar a seguinte frase, o olho do dono é que engorda o gado? E o que isso quer dizer? Quando a gente acredita nisso, que se eu não estiver na empresa, nada vai funcionar, a coisa não vai andar. E essa é uma grande armadilha, é um grande mito, na verdade, né? Porque isso vai totalmente contra o que é empreender. Já pensou se o dono do McDonald's, o Ray Kroc, não os irmãos McDonald's, mas o Ray Kroc, ele pensasse dessa forma, o olho do dono é que engorda o gado, não teria McDonald's pelo mundo inteiro. Por quê? Porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ainda assim, o McDonald's é uma empresa que segue processos lucrativa e que tem pelo mundo inteiro. Então, essa é uma grande armadilha. Não acredite nisso. Existe uma maneira correta de você implementar processos na sua empresa, fazer com que a sua empresa funcione sem a sua atuação constante no operacional. Então, o olho do dono, ele não engorda o gado, ele deixa o empreendedor pobre. Perfeito, legal. Wesley.
Eu acho que na minha pouca experiência de observação assim, em empreendimentos, eu acho que uma armadilha que pega muita gente é largar tudo para se dedicar completamente a algo assim de cara. Por mais que no começo essa coisa esteja dando um retorno para você, é muito perigoso você largar tudo para ir fazer algo assim e confiar todos os seus recursos, todo o seu investimento em uma coisa só. Então, assim como a Thaís falou nas falas dela, é sempre bom você investir em várias áreas ao mesmo tempo. É sempre bom você estar fazendo uma faculdade, se um negócio está dando certo, não larga a faculdade para ir concentrado completamente no negócio. Assim, é sempre bom ir com calma, sempre, para quem é religioso, fazer oração também, para poder saber se está tudo certo, se Deus aprova, né? E para quem gosta muito dos estudos, é sempre estudar, sempre tentar saber a forma mais prudente de agir nas coisas. Então é sempre isso, não tentar largar tudo e também não ficar sem iniciar nada esperando que algum dia alguma coisa vai dar certo. Tipo, não, eu tenho um projeto que eu vou fazer daqui a 2 anos, não vou fazer nada por enquanto não, por enquanto é só isso. Tenta várias coisas ao mesmo tempo, quem sabe mais de uma coisa dê certo, né? Excelente, muito obrigado. Bom, esse bate-papo está tão bom, mas nós chegamos ao final da nossa live. Eu queria agradecer muito a Thaís, o Wesley, foi muito bacana tê-los aqui e compartilhar essas dicas importantes e a experiência e o conhecimento de vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos também as perguntas, né, que foram enviadas pela participação de todos. E antes da gente terminar, eu quero deixar 4 recados importantes para vocês. Bom, primeiro, não percam as próximas lives de hoje, 19 horas, abertura oficial da Semana de Geração de Renda com o tema Como Empreender com Pouco Dinheiro. Às 20h30, uma super palestra com o empreendedor Geraldo Rufino. O segundo recado é, em parceria com o Sebrae, olha que bacana essa parceria. Em parceria com o Sebrae, estamos oferecendo gratuitamente a todos vocês o curso online Empreenda Rápido, que acontecerá todos os dias na próxima semana, às 20 horas, horário de Brasília. Para fazer sua inscrição completamente gratuita, vá ao site autossuficiência.org.br/Sebrae. Eu vou repetir, autossuficiência.org.br/Sebrae. O terceiro recado é, entre no site da autossuficiência.org.br e nos ajude a escolher o nome do assistente virtual da autossuficiência, ou seja, nós vamos ter um mascote, ele vai ser um assistente virtual do site da autossuficiência. O nome mais votado será divulgado na live dessa semana. E a quarta dica é, a sua opinião é muito importante para nós, por isso, por favor, clique no link que está aparecendo no chat e responda a nossa pesquisa de satisfação sobre essa live. E, por favor, convidem seus amigos, compartilhem essas lives em suas mídias sociais e suba a hashtag Semana da Geração de Renda 2021. Tchau, pessoal. Até mais. Assistam na sequência mais um vídeo com uma história de sucesso. Um abraço. Olá, pessoal. Eu sou Cristina Gomes, pertenço à Estaca Salvador, Brasil Liberdade. Olá, pessoal. Bem, eu sou Cristina Gomes, pertenço à Estaca. Eu tenho infoproduto, vendo curso online. Hoje nós estamos com 4 cursos, 4 categorias diferentes, né, dentro do artesanato. Essa ideia de trabalhar com infoproduto é algo que nos encantou, que desenvolver o produto uma única vez e vender quantas vezes for necessário, quantas vezes eu desejar. Então, isso foi algo assim que encheu meus olhos, né, trabalhar com infoproduto. A ideia surgiu no momento que eu adquiri um certo conhecimento na área que eu gosto de trabalhar, que é com MDF, técnicas em MDF. Eu busquei a oportunidade de trabalhar, de dar aula, e eu não consegui. E aí me veio a ideia de fazer um canal. Isso foi o primeiro passo para que depois pegássemos e pensássemos, por que não transformar esse conteúdo que você sabe em um infoproduto, em um curso online para alcançar uma quantidade maior ainda de pessoas. Hoje, eu diria que nós estamos muito bem, sempre numa crescente, sempre buscando as tendências do mercado, sempre buscando técnicas novas. Na época que eu iniciei o canal também, meu esposo ele estava desempregado
né, CLT, então tinha saído de um emprego assim, tentou no mercado de outras maneiras se ser inserido no mercado de trabalho novamente, não conseguiu, e o nosso canal foi crescendo gradativamente. Eu incentivo vocês também a ter um olhar diferente para o trabalho de vocês, acreditar, porque se eu conseguir, vocês também conseguem. É preciso ter determinação, é preciso ter coragem, é preciso ter força mesmo, sabe? Acorda e pense, nossa, será que vale a pena? Vale muito a pena, sim. A minha sugestão é usem e abusem do curso de autossuficiência, porque com certeza tem materiais suficientes para suprir a necessidade de vocês